Liderança Cristã, página 58, pastor. Nós, na última aula, pensamos sobre os apóstolos, profetas e evangelistas. Hoje vamos pensar sobre pastor, mestre. Pastor é aquele homem que recebeu do Senhor a missão de cuidar do rebanho de Deus, do povo de Deus. Assim como no passado, os pastores em Israel e nas adjacências, eles tinham a missão de cuidar das ovelhas, cuidar dos rebanhos, suprindo as necessidades dos rebanhos, levando-os aos locais onde eles tivessem água e alimento, cuidando deles, protegendo-os dos seus adversários e dos inimigos que os pudessem atacar. Assim como o pastor tinha a missão de encontrar para o rebanho lugares seguros onde ele pudesse permanecer, assim o pastor, o homem de Deus, recebeu de Deus a missão de cuidar do rebanho do Senhor, alimentando-o com a palavra de Deus, cuidando dele, defendendo daqueles que querem destruí-lo ou querem prejudicar a sua caminhada espiritual, ajudando os servos do Senhor a caminharem em segurança nesse mundo de trevas e fazendo com que aqueles que temem ao Senhor possam ter na sua vida um modelo a seguir, um modelo a imitar. O pastor deve ser alguém que conheça as necessidades do seu rebanho e que seja conhecido pelo seu rebanho, para que, ao ouvir a voz do pastor, o rebanho possa se submeter ao ensino e às orientações que da parte de Deus lhe são dadas pelo servo do Senhor. Meu amado, quando nós pensamos no pastor, uma das coisas que nós devemos lembrar é dos títulos do pastor. Essa função é muito honrosa. E Deus deu essa função a homens e mulheres que têm se voltado para Ele e que têm buscado fazer a vontade dEle, aceitando o desafio que Ele lhes propõe e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Títulos do pastor, nós podemos destacar alguns. O primeiro deles é o título de anjo da igreja. Quando o apóstolo João escreveu a mensagem do Apocalipse, ele falou algumas vezes essa expressão, dizendo ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Tiatira. E o que significa a palavra anjo? A palavra anjo significa mensageiro, um enviado que tem uma mensagem a transmitir para outras pessoas. Assim é o pastor. O pastor é o mensageiro de Deus. O pastor é aquela pessoa que recebeu de Deus um recado, uma mensagem e deve transmitir ao seu povo, para que a vida do povo de Deus seja edificada, seja enriquecida com a verdade de Deus, que é transmitida pelo pastor para a vida daqueles que caminham com ele na construção do reino de Deus. Então o pastor, ele é esse mensageiro. Como diz a nossa apostila, ele é mensageiro do sumo pastor. O sumo pastor, o Senhor Jesus, nos dá a sua palavra e nós devemos comunicá-la àqueles que estão ao nosso redor. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, está escrito assim. 1 Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. O pastor, ele é o homem de Deus. E essa expressão ela é muito rica, porque ela fala, na verdade, que o pastor é uma pessoa separada por Deus e comprometida com Deus. É uma pessoa que vive para fazer a vontade do Senhor. A vida dele não lhe pertence mais, a vida dele é do Senhor. Então ele vive para o Senhor, ele é o homem, ele é a mulher que pertence a Deus e que tem a sua vida consagrada à vontade de Deus. Você está lembrado que quando Eliseu passava na casa daquela viúva, ela dizia exatamente isso: vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Que coisa extraordinária. Vai falar assim, olha,
capítulo 4 de 2 Reis, verso 9. E ela disse a seu marido, aquela mulher de Sunem: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O pastor é esse, um homem comprometido com Deus, um homem que vive para Deus, um homem em quem as pessoas reconhecem um caráter transformado por Deus, uma vida moldada por Deus. Uma terceira ideia. O pastor, ele é um ministro. A ideia de ministro é a ideia de um serviçal. É a ideia daquela pessoa que é um dispenseiro do reino de Deus, um dispenseiro dos mistérios e dos segredos de Deus. Por isso que fala lá, 1 Coríntios 4, fala assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, portanto, o pastor, e essa palavra aqui, ela vai revelar, ministro é aquela pessoa que era um remador, por exemplo, num barco, e ele ficava numa posição subalterna, mas ele ajudava o barco a chegar no destino que estava programado, planejado. Assim é o pastor. Ele é um ministro. Ele recebeu de Deus a função de servir a outros. Agora a função dele é necessária, porque enquanto ele está servindo a outros e ele está ministrando a outros os segredos de Deus, enquanto ele está retirando da dispensa de Deus verdades e segredos de Deus para comunicar à sua igreja, enquanto ele está fazendo isso, ele está cooperando para o crescimento de pessoas, de vidas que estão se comprometendo com Deus e estão se voltando para fazer a vontade do Senhor. O ministro, o pastor é, portanto, um ministro de Deus. O pastor, ele é um servo. É precioso o que fala 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. E diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Meu amado, o pastor, ele é um servo do povo de Deus. Nós hoje vivemos dias que isso tem de ser afirmado e reafirmado. Hoje as pessoas estão buscando glória, elas estão buscando exaltação, elas estão buscando a tal da honra. Nunca se falou tanto de honra quanto hoje. E quando nós pensamos no conceito de honra, nós pensamos no conceito de estarmos acima dos outros, para mandar, para comandar. O pastor, ele comanda pelo exemplo e pelo serviço. O pastor é uma pessoa que já entendeu uma lição simples. A vida dele deve ser gasta no serviço dos seus irmãos. Ele é o servo dos servos de Deus. Ele vive para servir ao povo de Deus. A única glória que o pastor busca é servir ao povo de Deus para que o nome de Jesus seja glorificado através do serviço dele e do serviço dos servos de Deus. Por isso, o pastor é um servo do reino de Deus, é um servo dos filhos de Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O pastor, ele é um embaixador de Cristo. Ele recebeu do Senhor Jesus a missão de ser um representante do seu reino nessa terra. Assim como o embaixador representa o seu país em outro país, nós que somos cidadãos do céu, representamos o reino celestial de Deus nessa terra. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos brilhar entre os homens, entre essa geração corrupta e perversa, como luzeiros do firmamento. Além de brilhar, nós temos de entregar a esse mundo corrupto e mau uma mensagem da parte de Deus. Portanto, o pastor, ele tem essa dupla missão de viver de tal maneira que a mensagem dele possa ser entregue e seja recebida com o adequado sentimento de aceitação pelas pessoas que a ouvirão. Porque a nossa vida fará eco, a nossa vida espelhará a nossa mensagem. Só assim, quando formos fiéis ao Senhor,
na entrega da mensagem e na maneira como vivemos, nós seremos verdadeiros embaixadores de Cristo no meio dessa geração corrupta e má que tanto precisa do Evangelho. Meu amado, além dos títulos do pastor, nós temos também os símbolos do pastor. O primeiro símbolo que nós queremos destacar é o símbolo de estrela. O pastor, ele é semelhante a uma estrela. É assim que nos fala Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel 12, 3 fala assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Assim, o pastor, ao ensinar a justiça, ao ensinar a verdade e a palavra de Deus, ele está brilhando no meio dessas trevas que estão ao nosso redor, e ele está como uma estrela refulgindo, brilhando, não com a sua glória, mas com a glória do Senhor. Você se lembra que Jesus falou que nós somos a luz do mundo? Sim, mas a nossa luz sempre é derivada, porque a verdadeira luz é Jesus. A nossa luz é apenas um eco, um reflexo do brilho da glória de Jesus. Um outro símbolo do pastor é que o pastor é um pescador. Diz o seguinte em Mateus 4,19: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meu amado, o pastor é uma pessoa que está continuamente lançando a rede do Evangelho para alcançar aqueles que vivem em trevas, aqueles que vivem longe do Senhor, e para trazê-los ao conhecimento da verdade e ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Eu e você, quando estamos nessa função de pastores, nós estamos fazendo isso. Nós tomamos a rede do Evangelho e a lançamos sobre pessoas, homens e mulheres que vivem nas trevas, que não conhecem a Deus, que estão mortos em seus pecados, e eles que estão nesse mar da vida que conduz as pessoas à morte, são resgatados pelo Evangelho, creem no Senhor e são transformados pelo poder de Deus. Nessa missão, nós caminhamos juntos com Jesus. Você está lembrado que João 21 fala que os apóstolos, eles tentaram a noite inteira pescar e não conseguiram pescar? Mas quando eles ouviram a voz do Senhor e obedeceram a voz do Senhor, eles fizeram uma grande pesca. Assim é o pastor. Ele, trabalhando na sua própria força, ele não vai colher muito fruto. Mas se ele depender do Senhor, se ele tiver a unção do Senhor, ele vai alcançar fruto, e isso para a glória do Senhor, e ele vai ser um pescador, não de peixe, mas de almas. E o reino de Deus vai se estender através do seu esforço e das vidas que ele vai alcançar para Cristo. O soldado, o pastor, um outro símbolo, ele é um soldado, porque ele milita para Cristo, ele trabalha no reino de Cristo e ele se esforça para que nessa guerra espiritual ele alcance outras vidas com o Evangelho, com a mensagem do Senhor. E o pastor é um lavrador, porque ele está continuamente preparando o terreno e lançando a semente, para que através da semeadura da palavra, vidas sejam alcançadas e transformadas para a glória de Cristo, para que aqueles que receberem o Evangelho, para que aqueles em quem o Evangelho germinar, ao crerem em Cristo, possam ser transformados em novas criaturas, possam ser transformados de árvores infrutíferas em árvores frutíferas, e possam dessa maneira produzir fruto para a glória do Senhor.